Hoje nós vamos meditar em dois textos das Escrituras, Romanos 5 e Mateus 25. Nós já oramos, então eu quero ir direto ao assunto. O nome da nossa mensagem é da graça para a desgraça. Vira para o seu vizinho e diga rápido, perdão, da desgraça para a graça. Ninguém falou amém, graças a Deus. Alguém ficou assim, está amarrado Jesus. Então vamos começar de novo. Romanos capítulo 5 e Mateus 25, e o nome da nossa mensagem é da desgraça para a graça. Aí você vira para o seu vizinho e diga rápido assim, aleluia. Quantos aqui já notaram como é que as pessoas sempre reclamam? Por exemplo, quando está muito calor, as pessoas não param de reclamar. Meu Deus, está quente. Meu Deus, quando que vai acabar esse verão? Ó Senhor, dá uma frente fria. 12 horas depois, Jesus, meu Deus, por que está tão frio assim? Alguém já conheceu uma pessoa assim? Nunca sabe o que quer, está sempre reclamando, está sempre insatisfeito. Por conta disso, o Senhor ministrou meu coração com esse tema, da desgraça para a graça. E por que eu inverti da graça para a desgraça? Porque infelizmente tem muita gente que está saindo da maravilhosa graça para a mentirosa desgraça, por conta de não saber agradecer os problemas. Problemas são oportunidades para a graça se manifestar. E é sobre isso que nós vamos falar nessa noite. Romanos 5:20 diz: sobreveio a lei para que avultasse a ofensa. Vamos parar no meio do verso. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa. Primeira coisa que eu quero chamar a sua atenção é, já anote a minha primeira frase da noite: a lei veio para revelar o pecado e não para curá-lo. Posso ouvir amém? A lei veio para revelar o pecado e não para curar o pecado. Ou seja, pela lei você não cura o pecado, não liberta o pecador. Pela lei você não faz nada. A lei só revela o pecado. Posso ouvir amém? Deixa eu ajudar você. Imagina que você está numa estrada e acabou de comprar o carro que você sonha do último tipo. Senhor, a imaginação está fraca dos meus irmãos. Vou melhorar. Imagine que você acabou de ganhar o carro que você sonha do último tipo. Senhor, como fazer da desgraça para a graça tão rápido assim, né? Da mornidão para a fogueira santa de Israel. E você pega uma autoestrada e essa estrada não tem placa. Isso quer dizer não tem limite de... Aí você senta o pé, a estrada é boa, não tem pedágio, não tem buraco, não tem caminhão, não tem motoqueiro. Ninguém disse amém. Aquela estrada maravilhosa. Mas de repente, a uma certa altura, aparece uma placa escrito 120 km. O que quer dizer? A partir desse momento, o carro automaticamente vai andar a 120 por hora. O que quer dizer? A partir desse momento, se você decidir andar acima dos 120 km por hora, você está enquadrado na lei, está fora da lei. E por conta disso vai sofrer as consequências. Vão mandar para sua casa uma foto que você não pediu, com a conta de uma foto muito ruim, mas que prova que era o seu carro que estava ali. Quantos já passaram por essa triste experiência de receber uma foto que você não queria, né? Porque você simplesmente infringiu a lei. Agora, me responda uma coisa: a placa dizendo a velocidade resolve o problema? Não. Ela só denuncia que se você sair daquele limite, vai ter problema. É igual a lei. A lei, não matarás, não mentirás, não adulterarás, não está
implícita nela a cura. Ela só está te avisando: se você fizer isso, virão as consequências. Até aqui tudo bem? Isso quer dizer que nossos pecados que nos separam de Deus, eles simplesmente acontecem porque nós decidimos ir além dos limites. E por conta disso, as desgraças começam a acontecer na nossa vida. Uma grande desgraça é quando muitas cartinhas dessas chegam, vem uma outra carta dizendo: o senhor ou a senhora perdeu o seu direito de dirigir. Não vou pedir que levante a mão quem já passou por isso. Mas quantos estão entendendo? O silêncio demonstra que você está lembrando quando foi a última vez que você viu alguém receber essa carta. A outra metade do verso diz: mas. Eu gosto da Bíblia quando diz mas, é que a coisa melhora. Diga: mas, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Sabe o que significa? Onde o pecado sujou você, a graça tem mais poder de não apenas limpar você, mas te deixar mais brilhante do que você era antes. Sabe o que quer dizer? Onde o pecado feriu você, a graça pode curar você mais ainda. E pode te fazer mais saudável do que você estava. Onde o pecado matou os seus sonhos, onde o pecado arrebentou com seus desejos, ele tem mais poder, a graça, de tirar você não apenas dessa, diga, mumificação. Porque quando você morre, depois de pecar, você não morre na verdade, você continua vivo. Quem aqui já discutiu com alguém da família? Não precisa levantar a mão se for marido e mulher, que pode levar uma cotovelada. Mas já viu, ouviu num filme, depois que você fala besteira, depois que você faz a besteira, fica aquele clima de ué, né? Um negócio estranho, parece que não melhora nunca. Eu estava na estrada e Deus me deu um tema. E alguns vão achar que sabem qual é o hino do tema que Deus me deu. Isso vai ser um seminário que nós vamos fazer no segundo semestre, para a liderança dessa casa, chamado de dentro para fora. Sendo curado de dentro para fora. Quantos querem adivinhar qual é o hino que eu estava ouvindo quando Deus me deu isso? De dentro para fora. Como é o hino? Cante alguém aí. Não. Gente, isso é muito óbvio. Para. Eu gosto de um homem chamado Paulo Maurício, São Lulu Santos. E da mesma maneira que Deus me deu posição e estado, eu parei o carro num posto de gasolina e fui na loja de conveniência tomar um café, e estava tocando um hino de Paulo Maurício, que dizia: ainda vai levar um tempo para curar o que feriu por dentro. Alguém já ouviu esse hino? Maurício, mas Deus falou com... Gente, Deus usa o que Ele quiser, até Paulo Maurício, posso ouvir amém? E na estrada Deus foi me mostrando isso. Quantas vezes você perdoou alguém, mas ficou aquele negócio dentro de você? Você já perdoou, mas... Diga, ainda vai levar um tempo para fechar o que feriu por dentro. Sobre isso nós vamos tratar no segundo semestre. Quantas vezes você foi ferido? E por fora está tudo bem, você já trocou a roupa, botou seu sorriso de crente, mas por dentro ainda tem dor, por dentro ainda tem um calo, por dentro ainda tem algo ruim. Eu amo esse texto porque ele diz o seguinte: onde você foi muito ferido, você vai ser muito mais sarado. Sabe o que significa? Onde o inimigo está atacando você, sua família, sua saúde, suas finanças, há uma graça esperando para pousar. Da mesma maneira que no Velho Testamento diz que havia trevas sobre a face do abismo, a Bíblia diz que o Espírito de Deus pairava sobre essa face do abismo.
Por isso eu queria convidar você nos próximos segundos a levantar sua mão onde você está e apontar o seu míssil, o seu laser profético, porque aonde o inimigo feriu sua família, a graça vai atingir agora. Aonde o inimigo atingiu sua saúde, a graça vai vir agora, porque onde abundou o pecado, superabunda a graça. Onde veio o problema, a solução é maior e ela é sobrenatural. Quantos estão comigo? Então levante a sua mão e diga: Pai, no nome santo de Jesus, eu coloco nas tuas mãos agora Astolfo, Godofredo, Sidoflávio, Pafunso. Gente, começa a colocar o nome daqueles da sua família que foram feridos. Começa a colocar as situações. Começa a colocar diante de Deus. Você que está em casa, começa a declarar. Se você foi ferido nas finanças, se você foi ferido na saúde, onde veio o ataque, superabunda a graça. Graça, estou aqui. Graça, Joãozinho está lá na Cracolândia. Graça, aquele casal, meu amigo, está sendo atacado pelo divórcio. Graça, aquele amigo meu está com leucemia. Graça, eu te dou um endereço hoje, porque a palavra de Deus diz: onde veio o pecado, a sua manifestação vai ser maior. Diga: Pai, eu entro em concordância com os meus irmãos e eu oro agora, profetizando graça sobre todas essas situações: divórcio, adultério, enfermidades, dívidas, fofoca, divisão, condenação. Graça, venha sobre essas situações. Faz do fofoqueiro um profeta, faz do divisor de famílias um pastor de reconciliação, faz do endividado um administrador de riquezas, porque só o Senhor é Deus, e onde abundou o pecado, superabunda a graça. Se você crê, dê um aplauso para a maravilhosa graça do Senhor. Vira para o seu vizinho e diga: ele acabou a introdução. Já estamos aquecidos, agora dá para começar. Posso ouvir aleluia? Onde abundou o pecado, superabunda a graça. Nunca mais você vai ouvir esse texto ou pensar nele de outra maneira. Quando os problemas vierem, quando os pecados vierem, não fique: meu Deus, que horrível. Comece a rir, comece a fazer festa, porque chegou a melhor oportunidade para a graça se manifestar. Chegou a melhor oportunidade para a graça vir e explodir com a maldade e mostrar que só o nosso Deus é Deus, mostrar que a obra da cruz é suficiente, mostrar que só Jesus é a solução. Eu e você servimos um Deus que quando fecha a porta, Ele não está dizendo nunca mais, Ele está dizendo: espera um pouco, espera um pouquinho. Mas servimos um Deus que quando Ele abre a porta ninguém fecha, e Ele esculacha quando Ele abre a porta, porque Ele ri do teu inimigo e ainda faz o teu inimigo te servir. Eu e você precisamos aprender isso. Quantos aqui já ouviram alguém dizer: eu não conseguiria passar pelo que você está passando? Alguém já ouviu isso? Eu não aguentaria o que você está aguentando. Eu não aguentaria esse desaforo. Eu não aguentaria seu marido viajando tanto tempo. Eu não aguentaria um filho desse jeito. Eu não aguentaria essa situação que você passa com o seu patrão. Eu não aguentaria isso que você passa na sua igreja. Sabe por quê, querido? Que as pessoas não aguentariam o que você está aguentando? Diga: porque eu tenho graça para ser eu, e só eu tenho graça para ser eu. Hello. Isso me curou. No início do meu ministério, como pregador itinerante, eu ia a muitas conferências de avivamento. Conferências de no mínimo 5, 6 mil pessoas, onde tinha uma disputa de quem curava mais, de quem fazia vomitar mais pessoas, de quem fazia mais milagres, e qual era a pregação que no final ia vender mais fita cassete, ou o pregador que venderia mais livros ou fitas de pregação. E no auge da minha síndrome de achar que eu era alguma coisa, e tentando me encontrar, Deus me ministrou uma coisa. Ele disse: Maurício, se eu quisesse que você fosse Benihim, eu daria a graça de Benihim para você.
Se eu quisesse que você fosse T.D. Jakes, eu daria a graça de T.D. Jakes para você. Se eu quisesse que você fosse Valnice Milhomens, eu não te faria homem, te faria mulher e te daria a graça de você ser Valnice Milhomens. Mas como você é Maurício Marques, eu te dei a graça para ser Maurício Marques. Então é impossível você competir com a outra pessoa se você não tem a graça que a outra pessoa tem e a outra pessoa não tem a graça que você tem. Seria injusto. Diga, eu tenho uma graça para ser eu mesmo. E só eu vou passar pelo que Deus planejou para eu passar. Eu posso ouvir amém? Então eu vou entrar na segunda parte do nosso devocional, da nossa meditação desse dia. O verso 21 de Romanos 5 diz: a fim de que? A fim de que quer dizer o quê? Ou seja, o pecado veio revelar, ou melhor, a lei veio revelar o pecado, mas onde abundou o pecado, superabunda a graça. Posso ouvir amém? Para quê? A fim de quê? Com que propósito? Como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça, para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Eu amo ler o apóstolo Paulo e suas cartas, e quando ele fala sobre graça. No capítulo 7 aos Romanos, ele diz o seguinte: o bem que eu quero eu não, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Porém ele continua, ele diz: mas há um poder que vem de fora para dentro, para me curar de dentro para fora, para me livrar daquilo que dentro de mim me sufoca e me mata. Esse poder, na verdade, chama-se a graça de Deus. Porque eu não vou vencer as minhas tentações, eu não vou vencer minhas lutas na força do meu braço, indo para a academia, tomando whey protein. Eu não vou vencer fazendo 40 dias de jejum. Sabe como é que eu vou vencer? Deixando o poder sobrenatural de fora para dentro vir e de dentro para fora começar a me limpar. Mas primeiro ele precisa vir, e eu preciso deixar ele entrar. E o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui aos Romanos, no capítulo 5, verso 21, é que enquanto você era morto, diga para o seu vizinho, insensível às coisas de Deus, agora seja menos educado, diga tapado em relação às coisas de Deus. Você vivia absurda e loucamente, desvairadamente, fazendo qualquer coisa, e quem reinava em você era o pecado. Porém, a vida de Cristo, pela justiça de Deus, que é crer na obra da cruz. A justiça de Deus não é Deus prender o homem de 9 dedos e matá-lo depois que ele entrar na cadeia, depois de ver seus filhos presos. Eu sei que tem gente que pede isso para Deus, mas a justiça de Deus não é essa. A justiça de Deus é Cristo, o justo, ter morrido por você injusto, por mim injusto. Posso ouvir amém? A justiça de Deus se cumpre quando eu creio que a obra da cruz é suficiente. E o apóstolo Paulo está dizendo: a justiça de Deus ativa a graça para reinar em mim, não só no céu, mas hoje e todo sempre. Todo dia essa graça maravilhosa tem que achar lugar. E onde que ela vai achar lugar? Aonde o pecado tinha lugar. Se você tinha um problema chamado solidão, você não precisa pegar um cantor cristão, é só você pegar uma música qualquer que vai dizer: a solidão é fera, a solidão devora. É amiga das horas, primima do tempo, e faz nossos relógios caminharem lentos, causando um descompasso no meu coração. O que é isso, Maurício? É um mantra? Não, é uma profecia do Cronos, Deus do tempo, para dizer para você: eu quero matar você, e o jeito de eu te matar é te fazendo ficar isolado, porque sozinho as horas passam muito mais devagar, e sozinho você vai sendo devorado, porque ninguém pode pegar e estender a mão para te levantar, ninguém pode te ajudar. Quantos estão me ouvindo? Não caia na tentação de ficar sozinho, porque a primeira coisa que a graça faz é nos tirar da solidão de órfãos e nos colocar na multidão de filhos. A primeira coisa que a graça maravilhosa faz é fazer com que a estéril se torne mãe de filhos. Eu e você precisamos entender que o apóstolo Paulo, quando está nos ensinando aqui, ele não está dizendo que a graça me habilita para pecar, mas na verdade a graça me habilita para sair da desgraça do pecado.
Porque tem um monte de gente que está dizendo, não, porque eu estou na graça. Então, se você está na graça, a graça te habilita. Na próxima semana nós vamos falar sobre isso. Como que a graça capacita você a ser santo? Mas hoje nós estamos vendo como que a graça te capacita a sair da desgraça. Posso ouvir amém? Diga da desgraça para a graça. Rápido assim, diga isso. Alguém está me ouvindo? A graça me habilita a sair da desgraça. Há uma graça que nós precisamos para cada estação. Tem uma graça para passar pelo primeiro ano, para aguentar aquela professora. Aí você tem a graça do segundo ano para aguentar a outra professora. Tem uma graça para viver no bairro tal. Aí quando você muda do bairro tal para outro bairro, tem uma graça para viver no outro bairro. Tem uma graça para estar perto de certas pessoas. Mas quando Deus te muda e te promove, Ele dá uma graça para viver com outras pessoas. Deus deu uma graça para José sobreviver aos seus irmãos. Até que seus irmãos o venderam, jogaram fora. E ele teve uma graça para viver na casa de Potifar. Quando acabou a estação da casa de Potifar, ele teve uma graça para viver na cadeia. E depois, quando ele sai da cadeia, ele teve uma graça para ser governante de todo o Egito. Quantos estão me ouvindo? Há uma graça para cada estação. Então vire para o seu vizinho e diga, não tente viver com a graça de ontem. Sabe por quê? Da mesma maneira que as misericórdias se renovam a cada manhã, a graça de Deus vai mudando a cada estação. E Deus vai te dando uma graça para cada parte. Por isso nós vamos encerrar o nosso estudo com Mateus capítulo 25. Nós vamos ler alguns versos do 14 em diante. Mateus 25, história conhecida de muitos. Pois será como um homem que... Jesus aqui estava explicando o que era o reino de Deus, está certo? Ele estava explicando a dimensão de vida que tem um homem, uma mulher cheio da graça. Por que esse homem, essa mulher é cheia da graça? Porque ele vive no governo, diga reino. Isso quer dizer, vive governado, vive sendo reinado pelo Espírito Santo, guiado pela vontade de Deus. Então ele diz, esse homem, essa mulher, a pessoa que vive no reino, vai ser como um homem, que saindo do seu país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade, e então partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Diga, eu preciso aprender a usar os dons e talentos de acordo com a graça que Deus me deu. Primeira pergunta agora nesse ponto é, o que você tem feito com as oportunidades que Deus tem te dado? Lembra que eu disse que problema é uma chance que você tem da manifestação da graça? Toda vez que vem um problema, a graça está lá esperando. E vem em forma de oportunidade, vem em forma de convite, vem em forma de apelo. Às vezes você acha que é hoje, mas Deus testa você. Quantos dias foram hoje para José dentro da cadeia, esperando Deus cumprir a promessa? Eu não sei, mas eu sei que José não desanimou nenhum dia. E ele esperou todos os dias como se fosse aquele dia. Mas o dia que chegou o dia, ele estava pronto. E ele não deixou de profetizar nenhum dia que foi preciso. Ele não deixou de servir nenhum dia. Nenhum dia ele deixou a depressão bater nele. Nenhum dia ele deixou, e eu não digo que a depressão não bateu na porta, mas ele não deixou ela entrar. Ele não se isolou na cadeia com raiva de Deus. Que Deus é esse que me deixa aqui? Ele me dá um sonho e acaba comigo. Não, o sonho foi para dizer, um dia você chega lá, mas antes de chegar lá, você vai ter que passar pela escola do sofrimento. E Deus deu uma graça para José passar por essa escola. Querido, você está passando por sofrimento, vira para o seu vizinho e diga, onde for grande o sofrimento, maior vai ser a manifestação da graça. Porque Deus te deu uma graça para suportar isso, para poder receber a próxima graça da próxima estação, para viver de glória em glória e ser distribuidor de graça. Eu e você precisamos começar a entender isso. O que você está fazendo com as oportunidades que você tem? O que você está fazendo com os dons que te foram dados? Eu não sou responsável pelos dons dos outros. Eu não sou responsável pelas oportunidades dos outros. Eu não posso fazer nada com o seu dom e com a sua responsabilidade, porque eu não tenho o seu dom nem a sua responsabilidade. Eu não posso fazer nada com as suas oportunidades, porque eu não tenho as suas oportunidades. Sabe qual a pior coisa que existe na vida?
é você ser comparado com aquilo que você não é. Quando as pessoas começam a exigir de você algo que você não é. E pior do que isso é quando você pensa que você é o que você não é e quer provar para os outros e todo mundo está vendo que você não é. Você já viu um baixinho tentando provar que é alto? Já viu um gordo tentando provar que é magro? Primeira coisa que ele faz é pôr roupa escura. Porque ele diz que preto emagrece. Eu nunca vi isso. Né? Preto deixa você de um jeito, branco de outro, mas você continua com o mesmo peso. Põe a roupa, compra uma camiseta da mesma marca, preta ou uma branca, sobe na balança com a preta, você vai ver que não emagrece. Ah, mas os olhos. Querido, quem te vê gordo é porque tem olho gordo. Então cada um vê o que quer. Você pode ter perdido 20 quilos, a pessoa está gordo. Você nunca vai satisfazer todo mundo. Então diga assim para o ar: pare de me comparar com o que eu não sou. Se você quer me comparar com alguma coisa, por favor, me compare com Jesus. E eu vou provar para você que eu estou muito diferente dele. Mas eu estou no caminho. E buscando ser transformado dia após dia, de glória em glória. Eu amo encontrar pessoas que há muito tempo não me veem. Sabe por quê? Todas falam: meu Deus, como você está diferente. Aí eu me lembro daquele hino: eu prefiro ser. Sabia que ele morreu? Sabe por que ele morreu? Ele descobriu que você e eu somos a metamorfose ambulante. Não tem maneira de ser transformado melhor do que de glória em glória, do que com a opinião do papai a cada dia. Eu e você precisamos ser transformados. Pare de se comparar com os outros. Pare de comparar o seu chamado com o chamado do outro, a sua pregação. Lembra que eu disse, na minha síndrome de pregador, eu me lembro certa vez, em Salvador, na Bahia, nós estávamos num congresso, mega famosos, eu e um cara que hoje é famoso. Naquela época ele não era nem diácono da igreja dele. E um fazia cuspir câncer, o outro fazia vomitar demônio. E quando chegou o meu dia de pregar, eu tentando tirar da cartola aquela pregação, falei: eu vou cuspir fogo, vou engolir espada, vou profetizar até o CPF das pessoas. Falei: cara, eu tenho que demonstrar poder. Aí Deus falou: prega sobre santidade. Eu falei: Deus, eu vou ser linchado. Deixa eu explicar para o senhor, eu estou na Bahia. Baianos, amo vocês. Falei: Deus, é um congresso de avivamento. Santidade não cola, endereço errado, shalom. Deus falou: sobe lá e fala o que eu falei, que eu vou estar com você. Se você subir lá e falar o que você quer, eu não subo com você. Eu falei: sim, senhor. Queridos, hoje eu vou falar sobre santidade. E sabendo, vai ser um fracasso, vai ser meu último sermão, nunca mais serei convidado para congressos. Acabou minha carreira de pregador itinerante. Feito o apelo, mais de 400 pastores vieram em fila chorando. Eu ouvi todo tipo de confissão junto com a Lúcia. Nós estávamos no início do nosso ministério. Eu não sabia que pastor pecava tanto. Nós ficamos mais de 1h30 ouvindo pessoas chorando e pedindo: apenas põe a mão em mim. Acabado o congresso, um dos mais velhos, famoso na época, Napoleão Falcão, quem já ouviu falar, os mais antigos devem conhecer, chamou todo mundo, todos os mega blaster pregadores, para o quarto dele no hotel. E como ancião, como mais velho, ele nos deu uma palavra. E uma das coisas que marcou a minha vida foi o seguinte: ele falou uma série de coisas. Ele falou: para você eu tenho que falar 3 coisas. Você foi o único cara de todos nós, inclusive eu, que pregou o que está vivendo. E eu estava em 1 ano de jejum de santidade. E jejum de santidade, querido, não me pergunte como é que é, porque para cada um é de um jeito. E eu estava no meu jejum. E meu jejum de santidade não era não comer, não era isso não. Eu tinha o meu voto com Deus e só eu e minha esposa sabíamos que eu estava num jejum de santidade. Mas Deus, dedo duro, vai lá e fala para o cara que eu estava vivendo, ou pregando o que eu estava vivendo. Falei: amém, a profecia dele está certa. Eu não sei se os outros não estavam vivendo o que estavam pregando.
E ele falou: eu quero mais duas coisas te falar. Nunca se venda e não se compare com outras pessoas. Você é um dom de Deus e tem uma graça de Deus na sua vida que só você tem. Se você tentar ser outra pessoa, essa graça vai ficar esperando a próxima geração para passar. Aquilo me deu um temor tão grande. E ali eu comecei a decidir deixar de ser pregador itinerante e começar a querer ser pastor de igreja. Porque o único jeito de você impactar uma geração não é pregando num grande congresso. Eu continuo aceitando alguns poucos convites, mas eu vibro muito mais, como ontem à noite. Depois de cerca de 3 anos ministrando uma pequena equipe, ver resultados práticos na vida dessa equipe. Estou falando do MCI São Paulo e a sua liderança. Hoje de manhã eu mandei um recado para um dos meus filhos ali. Falei: meu filho, eu estou tão feliz de ver o seu crescimento, a sua maturidade. Isso você não recebe num congresso. Isso você recebe andando com alguém. E é tão gostoso você ver alguém crescendo. Você não vê alguém crescendo e não nota que esse alguém cresce se você não convive com essa pessoa. Então pare de se comparar com pessoas que você não sabe como é que elas vivem e o que elas estão fazendo. Se compare com Jesus. E se a cada dia você está mais parecido com Ele. Fica a dica. E o terceiro ponto, Maurício, você vai esquecer? Não. Ele falou: eu quero ir conhecer a sua família. Porque você não surgiu do nada e você não é filho de chocadeira. Mesmo que você não queira que eu pregue na sua igreja, eu me convido para conhecer a sua família. Eu falei: será uma honra recebê-lo. Ele veio na Carvalho de Araújo e pregou Israel, o relógio de Deus. E passou um final de semana com a minha família. E depois de 12 horas conversando com o mestre Cipriano, e você tem que entender quem é Napoleão Falcão, um homem que tinha mais de 25 anos de ministério na época, um homem que tinha feito pós-doutorado nos Estados Unidos, um homem que chegou a ter um ônibus viajando pelo Brasil inteiro. Enquanto ele ia de avião, o ônibus chegava com a equipe e tinha gravação de tudo. E as pessoas eram curadas, as pessoas eram libertas em campanhas, em estádios, ginásios. Depois de 12 horas conversando com meu pai, ele falou: você é um privilegiado, que você não cresceu aos pés de Gamaliel, você cresceu na casa de Gamaliel. E Deus te deu algo que a carne, o sangue, o seminário nunca vai dar: o privilégio de ter um pai. Nunca se esqueça disso. Então não se esqueçam disso. Vocês, família MCI, nós temos um privilégio de ter o nosso presidente ainda vivo, com saúde. E a minha oração sobre todo ataque contra a vida dele ou de quem quer que seja aqui, graça, está ali o endereço. Quantos estão me entendendo? Eu e você precisamos trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Eu e você precisamos entender que a nossa guerra não é contra a carne ou sangue. E eu e você precisamos entender que quando Deus nos coloca numa batalha, Ele nos dá a graça suficiente para vencermos essa batalha. Nós acabamos de ler esses primeiros versículos aqui dessa história. Porém a história não para aí. A história fala que esse homem que recebeu 5 talentos saiu para negociar os 5 talentos. Por que Deus não deu 5 talentos para o outro? Porque o outro não tinha capacidade de negociar 5 talentos. Então pare de se comparar com o que você tem e o que o outro tem. O que Deus deu para você, use tudo o que Deus te deu. Porque se você multiplicar o que Deus te deu, Deus aumenta o que Deus te deu. Porque quem é fiel no pouco é acrescentado no muito. Para quantos está fazendo sentido essa mensagem? O que você está fazendo com tudo que Deus te deu? Verso 17, do mesmo modo, o que recebera 2, ganhou outros 2. Percebeu? Que o cara que recebeu 2 não competiu com o cara que ganhou 5. Por quê? Porque seria injusto. Ele só tinha 2, o outro tinha 5. Seja o que for que Deus te deu, edifique com ele, faça algo com ele. Seja onde Deus te colocou, querido. Na cidade grande ou na cidade pequena, morando na roça, morando na fazenda, seja fiel aonde você está. Porque Deus, com a sua graça maravilhosa, vai te ativar, te aprovar e te dar outra graça maior se você for aprovada na primeira. Mas, verso 18, o que recebera 1, diga, nem sempre o mas é bom. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor.
Depois de muito tempo voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Verso 19. Nós estamos em 2000 e... Olha para o seu vizinho e diga: você tem alguns meses para ativar a graça que está em você. Porque 2019 vai ser um ano de prestação de contas. Quantos estão me ouvindo? Vamos prestar contas. Eu creio que a maioria aqui conhece o fim da história. Mas eu quero terminar com 3 pontos. Primeira pergunta: o que você tem feito com o que Deus te deu? O que você tem feito com o que Deus te deu? Vou perguntar para os diáconos e para o pessoal da comunicação: o que vocês têm feito com a escada que está me enganando com esse relógio, dizendo que é 9h20 da noite. Eu estou desesperado aqui, dizendo: gente, eu já estou pregando faz quase 1 hora. Aí eu olhei para o relógio aqui e falei: meu Deus, tem alguma coisa que está errada. Espera aí, o meu relógio está dizendo que é 10:50, ali está dizendo 9h21, gente. Eu estou aqui, vamos encurtar a história. Eu já vou terminar, fica tranquilo, eu não vou empolgar não. Mas é terrível você ficar com uma pressão dessa, dizendo: meu Deus, já é quase 9h30, e eu não paro de falar, o que aconteceu? Fui salvo. O que você tem feito com o que Deus te deu? Segunda pergunta: o que você, ou como você reage diante das desgraças? Sempre vai ter uma desgraça, diga problema, dificuldade. Coisas que nós não gostamos acontecem. Pneu do carro fura na hora que não é para furar. Você já viu o pneu de carro furar na hora que é para furar? Me diga que dia e qual é a hora que é para furar o pneu. Se fosse escolher, seria na hora que eu estou na porta do borracheiro. É verdade. Você já viu o pneu furar na porta do borracheiro? É um negócio estranho. Ele vai furar quando você está longe. Gasolina não acaba no posto. Gasolina vai acabar quando você está longe. Não pega o sinal para chamar o Uber. É um negócio terrível. O que você faz ou como você reage diante das desgraças? E por último, quantos aí estão dispostos a ativarem a graça em seu favor? Nessa primeira mensagem da série sobre maravilhosa graça, essa é uma série para ajudar o pessoal aí da comunicação. Se vocês quiserem colocar no YouTube e no Facebook, é uma série maravilhosa graça. Hoje eu estou falando da desgraça para a graça. Sexta-feira que vem nós vamos estar falando um pouquinho sobre como a graça nos habilita a ser santos e como a graça nos habilita a andar de glória em glória. Posso ouvir amém? É sobre isso que nós vamos estudar esse mês, porque nós vamos crescer em graça. Posso ouvir amém? Mas eu queria nessa hora pedir que a nossa água se transforme em vinho. Que você fechasse seus olhos, baixasse sua cabeça e falasse: Senhor Deus, o que o Senhor quer que eu faça com essa mensagem? Espírito Santo, onde o pecado tem abundado na minha vida, pensamentos, palavras, sentimentos, intenções, querido, é você e Deus agora. Pergunte para o Espírito Santo: onde o Senhor quer aplicar isso na minha vida? Onde o Senhor quer me ajudar a aplicar isso? Deus de toda graça, Senhor do sábado, nós nos aproximamos pelo novo e vivo caminho, o sangue do Cordeiro Jesus Cristo, e pedimos agora que onde o pecado tem sido abundante, onde as feridas, os problemas têm sido constantes, tua maravilhosa graça venha. Já clamamos, já rimos, já fomos confrontados, agora que venha a vida, que a água se transforme em vinho dentro de nós, e haja cura de dentro para fora, que nossos corações e mentes comecem a reagir ao cabeça, ao Senhor de toda graça, Jesus Cristo,
nossos corações e mentes comecem a ser dirigidos, nossas intenções, pensamentos, palavras, atitudes sejam guiadas pelo Teu Espírito Santo.